Olá, meus amigos da LACENEM! Mais uma vez com vocês aqui, professor César Bodão. E hoje, para nós falarmos de um assunto muito interessante, muito importante, que é a coerência textual, né? Coerência textual. Moçada, o que é a construção de um texto coerente? Como construir um texto com coerência? Você já deve ter ouvido falar muito sobre a coerência textual, né? Então, um texto coerente é aquele texto que tem uma unidade de significados, que você já sabe que um texto é a unidade, é a junção de significados, né? E que esses significados vão dar um todo, vão dar um sentido para o todo, correto? Se em algum momento desse texto não há uma interligação lógica, ou há uma quebra desta lógica, aí eu tenho um texto incoerente. Se eu falo que é bom usar filtro solar e depois eu digo que o sol não faz tanto tempo, não faz tanto mal assim para a sua pele, né, durante o dia, eu estou sendo incoerente, não estou sendo incoerente? Então, é mais ou menos essa a ideia. Então, nós vamos falar aqui da coerência textual. Então, vamos lá. Construção textual deve ser a construção de um todo compreensível aos olhos do leitor, tá? O leitor não pode falar assim, esse cara está falando uma coisa que ele está falando outra, né? O leitor tem que falar assim, olha que cara coerente, hein? Ele falou isso aqui ele sustentou o que ele falou, tá? Então, a coerência de um texto está exatamente na união das unidades significativas, tá? União das unidades significativas que vão compor o seu texto de forma a que o leitor entenda o começo, o meio e fim como elementos juntos, como elementos interligados logicamente. Então tem que haver uma lógica entre o que você diz lá no início, o que você argumentou aqui no meio e o que você disse no final, tá? Então, olha só. A coerência textual é o instrumento que o autor vai usar para conseguir encaixar as peças do texto e dar um sentido completo a ele, tá? Há um sentido completo ao seu texto. Então, quando ele encaixa essas peças, que ele diz, olha, eu consegui mostrar aqui no meu texto, consegui falar aqui no meu texto, tudo o que eu queria dizer das partes que eu uni naquela redação que eu fiz para o Enem. Então eu coloquei a introdução, eu falei disso, no desenvolvimento eu desenvolvi aquilo que eu tinha falado daquilo e na conclusão eu fiz um fechamento daquilo que eu falei lá no início, que eu desenvolvi no meio, eu estou fazendo um fechamento agora. Esse fechamento não pode, por exemplo, contradizer o que eu disse lá no início e no meio, senão fica incoerente, tá? Então vamos aqui, vamos a um exemplo aqui, alguns exemplos na verdade, mas vamos ver esse primeiro aqui. As crianças estão morrendo de fome por causa da riqueza do país. Como? Como? Veja, se as crianças estão morrendo de fome, se eu usei essa hipérbole, sabe o que é uma hipérbole? É um exagero de ideia, né? Ou não? As crianças estão morrendo mesmo. Então, se as crianças estão morrendo de fome por causa da riqueza do país, é uma contradição, é uma incoerência. Adoro sanduíche porque engorda. Como? Você é lutador de sumô agora? Só lutador de sumô. Então veja, normalmente se você vai fazer um texto dissertativo e você não está falando como um lutador de sumô ou alguém queira engordar de fato para fazer, de repente, eu quero engordar para fazer um filme sobre gordo, né? Então o cara adora sanduíche porque engorda, beleza. Mas fora isso, é uma incoerência, tá? Outros textos incoerentes aqui, olha só. Presta atenção. No verão passado, quando estivemos na capital do Ceará, Fortaleza, não pudemos aproveitar a praia, pois o frio era tanto que chegou a nevar. Professor, o que está errado nisso? Eu não estou conseguindo ver nada de errado. O cara falou. Gente, você está falando, obviamente, de praia. Você está falando de Fortaleza, no Ceará. Então você que é do Ceará, ajuda aí, ó. Ajuda aí, ó. Né? Você que é do Ceará, como é que pode, no Ceará, fazer tanto frio que vai nevar? Se você estivesse falando do Rio Grande do Sul, se você estivesse falando, por exemplo, lá de Curitiba, vai lá, né? Tudo bem. Mas você está falando de Fortaleza. É totalmente incoerente. Mostra um desconhecimento geográfico do Brasil.
A pessoa que escreve isso aí, ela mostra um desconhecimento. Ou ela está usando uma forma hiperbólica de colocar uma construção para dizer que está tão frio que não existe, que fica totalmente incoerente com o que é a geografia da região brasileira. Tá? Não há possibilidade. Ó, estão derrubando muitas árvores e por isso as florestas conseguem sobreviver. A floresta consegue sobreviver. Como? Como? Você entendeu? A coerência, ela implica na clareza do seu texto. Se o seu texto não é claro, se o seu texto é incoerente, ele fica totalmente obscuro, não dá para você entender. Você fala assim, mas como que está derrubando árvore e a floresta consegue sobreviver? É totalmente incoerente, correto? Vamos a mais? Olha aqui, outro. Todo mundo viu o mico-leão, mas eu não vi o sabiá cantar. Todo mundo viu o mico-leão, mas eu não vi o sabiá cantar. Veja, apesar de nós temos um conectivo que ligue este elemento a esse aqui, portanto não há problema de coesão, há problema de coerência. Por quê? Porque todo mundo viu o mico-leão, mas eu não vi o sabiá cantar, o que isso tem a ver? Tá? Vejam, o cidadão colocou um elemento de coesão aqui para unir esse texto a esse aqui, mas o texto está incoerente. Não há uma ligação lógica. A quebra da lógica foi feita ali. Tá? Todo mundo destrói a natureza, menos todo mundo. Como assim? Como assim? Todo mundo destrói a natureza, menos todo mundo. Tá? Ah, professor, mas está inventando essas frases. Não, essas frases foram tiradas de redação. Essas frases existem. Tá? E tem frase pior, que a gente não coloca, mas tem frase pior. Tá? Tem frase que o cara vai colocar mico-leão dourado e coloca micro-leão dourado. Entendeu? O micro-leão dourado, que é pequenininho, sagui? Ah, fala sério. Né? Então, não invente o seu texto, como nós colocamos nos slides anteriores. Lá, naquelas aulas anteriores, o seu texto tem que ser claro, conciso, a pessoa tem que entender e, primeiro, entender com clareza, não verificar a ambiguidade. Depois, a pessoa não pode rir do seu texto, porque um texto que a pessoa vai rir muito. Tá? O cara vai se divertir corrigindo lá e vai te dar uma nota baixa. Se você faz isso, obviamente, não faça. Tá? Beleza? Esse outro aqui. Presta atenção. Podemos notar claramente que a falta de recursos para a escola pública é um problema no país. Tá vendo? Olha que coisa bonita, né? A falta de recursos é um problema para o país. O governo prometeu e cumpriu. Trouxe várias melhorias na educação e fez com que os alunos que estavam fora da escola voltassem a frequentá-la. Isso trouxe várias melhorias para o país. Se é um problema para o país, como é que o governo trouxe várias melhorias para o país? Podemos notar claramente que a falta de recursos para a escola pública é um problema no país. Se é a falta de recurso aqui, e o governo prometeu e cumpriu, está incoerente. Eu estou colocando um problema, depois estou dizendo que o governo é bom. Eu estou dizendo aqui, implicitamente, que se a escola é pública é um problema governamental, e esse problema governamental é um problema para o país. E aqui embaixo eu estou dizendo que o governo prometeu e cumpriu. Como? Então há incoerência. Você precisa ler o seu texto e ser crítico em relação a ele, dizer assim, olha, eu estou aqui observando o meu texto e percebi que há incoerência. O que eu falei foi uma incoerência. O que eu disse aqui, eu não sustentei aqui. O que eu disse aqui, eu me contradisse aqui embaixo. Eu falei que aqui é um problema para o país, mas aqui eu disse que o governo trouxe várias melhorias na educação, fez com que os alunos que estavam fora da escola voltassem a frequentá-la. Que problema que é esse? Aqui está uma maravilha, aqui é primeiro mundo, aqui é terceiro mundo. Entendeu? Então, quando você vai fazer esse tipo de colocação, você precisa ter clareza, primeiro, você precisa ter a visão de que o que eu disse aqui está totalmente contrário ao que eu argumentei aqui embaixo. O que eu disse na minha tese, o que eu disse no meu argumento está diferente do que eu falei lá na minha conclusão, ok? Então aqui, um texto pode ser incoerente em ou para determinada situação de seu autor, se seu autor não consegue inferir um sentido a uma ideia através da articulação das suas frases e parágrafos.
tá? Então, o texto vai ser incoerente na medida em que você não consegue articular as partes deste texto e dar sentido a elas, tá? Se você não consegue fazer isso, é problema na certa. Então é preciso que você estabeleça uma lógica entre as partes que compõem o texto, sempre sabendo que elementos que eu vou colocar ali, e vejam que a coesão e a coerência andam de braços dados. Um texto que não tem coesão dificilmente será coerente, tá? Dificilmente será coerente. Então a coerência e a coesão andam de braços dados, tá? Então um texto incoerente é aquele em que as partes não se articulam de maneira lógica, tá? Em que o que eu disse aqui não satisfaz ao que eu disse aqui, tá certo? Um pouquinho diferente da coesão. A coesão é a falta de articulação lógica entre as partes do texto propriamente dito, entre os seus conectivos, etc, tá? Vamos lá. A coerência textual é a relação lógica entre as ideias, pois essas devem se completar. É o resultado da não contradição entre as partes do texto. Houve contradição, houve falta de clareza e problemas de coerência. Professor, esses problemas de coerência vão prejudicar muito o meu texto? Gente, se há uma coisa que vai prejudicar o seu texto, é o problema da coerência, da coesão e problemas de gramáticas, e depois os problemas de gramática. Tá? Mas o problema da coerência e coesão vai intensificar, vai tirar muito ponto seu. Por quê? Porque ele prejudica o sentido do texto. Tá? Ó, um problema de gramática que não prejudique muito o sentido do texto, desde que seja um problema pequeno, não vai interferir muito na sua nota. Mas um problema de coerência, e aí nós vamos fazer uma questão, uma crítica aqui ao Enem, que é exatamente a parte em que nós falamos lá de textos ou de correção, em que os corretores não se preocupavam com isso. Viu algum tempo atrás que o cara colocou uma receita acho que era uma receita de miojo dentro do... Isso é uma forma, isso é o cúmulo da incoerência. Agora a redação está muito ruim, eu vou colocar aqui uma receita de miojo. Você pega o miojo, entendeu? Isso é, em vários outros casos significa que a pessoa que foi corrigir, ela nem leu. Ela deu uma nota lá e tudo bem. Né? Então agora, quando ela colocou uma receita de miojo, ele perde, dá zero, ele tira zero, que interfere no bom andamento do texto. Tá? Então problemas de coerência e coesão vão tirar a nota muito da sua prova, tá? Bom. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou dessa aula? Então acesse lacnem.com.br, assista o restante dessa aula e muito mais. Conheça o nosso método pragmático para o Enem 2015. São 600 aulas prioritárias. Sabe quanto custa? Você vai nem acreditar, R$1 por dia. Clique aqui e confira.